Dizem que a estrada ensina tudo o que prestava a gente saber. Só que de vez em quando ela entrega umas lições que ninguém pediu e que não tem manual para entender. Aquele trecho da BR-116 entre Cândido Sales e Divisa Alegre virou essa espécie de sombra guardada dentro de mim. Ainda hoje, toda vez que passo lá, sinto que alguma coisa ficou me olhando de volta. A viagem começou tranquila demais para o meu gosto. Caminhão cheio, frete garantido, céu limpo, aquele silêncio bom de estrada vazia. Já estava na noite inteira, só que estava firme, com a cabeça funcionando bem, sem sono batendo forte. O relógio tinha passado um pouco das 2 e pouco. Jamais vou esquecer esse horário, quando o primeiro sinal apareceu. O rádio chiou, do nada. Não foi interferência, não foi estática normal. Foi como se alguém tivesse colocado a mão dentro do aparelho e apertado tudo ao mesmo tempo. Depois, morreu, seco. Pensei em mau contato. Caminhão velho faz essas graças. Dei uma batidinha de leve nele, mas nada. O silêncio ficou meio grosso, meio pesado, só o motor roncando. Aí veio o segundo sinal. Os faróis baixaram como se alguém tivesse jogado um lençol opaco por cima. Uma escuridão estranha, diferente, do tipo que não vem da noite, mas de algum lugar que força o escuro a existir. Apertei o botão, mexi na chave de luz, puxei a alavanca, nada. Parecia que o caminhão estava lutando contra alguma coisa que eu não podia ver. E o terceiro sinal... Bom, o terceiro foi aquele que nenhum caminhoneiro gosta de sentir. O motor engasgou. 1, 2, 3 vezes. E apagou. Igual a um suspiro que acaba e não volta. Só deu tempo de puxar para o acostamento, agradecendo por não ter nenhum carro vindo. Aliás, nem tinha carro nenhum fazia tempo. Aquele trecho estava morto. Quando o motor morreu, o painel apagou com ele. Totalmente. Até o relógio digital zerou, como se o caminhão tivesse perdido memória. Nem luz do freio, nem luz de bateria, nada. A direção travou de um jeito que eu nunca senti na vida. Parecia cimento endurecido. Abri a porta e desci, xingando minha sorte. Ia pegar a lanterna para botar o triângulo uns metros para trás e tentar entender o que tinha acontecido. Só que, quando apertei o botão da lanterna, nada. A bateria tinha ido embora também. Foi aí que entendi que não era defeito. O silêncio estava tão grande que não parecia silêncio, parecia a ausência de mundo. Nem inseto, nem vento, nem grilo. Tudo parado, tudo suspenso. Até o ar parecia meio preso. Enquanto tentava respirar fundo e pensar numa solução, veio o som. Um zumbido metálico, mecânico, mas não era de motor, não era de poste, não era de caminhão. Era um som que vinha de cima. De cima. Nunca ouvi nada parecido na minha vida. Não vibrava no ouvido, vibrava no peito, no osso, na pele. Igual quando a gente coloca a mão num transformador e o braço formiga, mas multiplicado. Pensei, tem helicóptero aqui, a essa hora, nesta estrada? Mas não era helicóptero. Não tinha vento, não tinha hélice, não tinha movimento nenhum no ar. Olhei para cima sem querer, num reflexo, e vi uma luz circular, branca, perfeita, sem falha, sem tremular, sem piscar. Descia devagar, como se fosse leve, como se fosse viva, e vinha exatamente na direção do meu caminhão. Meu corpo inteiro ficou gelado. A sensação não era de medo no começo, era de incredulidade, como se parte de mim recusasse o que estava vendo, como se a cabeça gritasse, isso não pode existir, mas os olhos respondessem, tá acontecendo. Tentei correr de volta para a cabine, não sei explicar porquê. Talvez instinto de bicho procurando abrigo, só que o ar ficou pesado, como se tivesse engrossado. O corpo não obedecia direito. Cada passo parecia ter mais peso que antes, como se alguém tivesse colocado sacos de areia amarrados nas minhas pernas. A luz vinha descendo e o zumbido aumentava. Era tão forte que dava a impressão de que a própria estrada estava vibrando junto.
Os pelos do meu braço levantaram todos ao mesmo tempo, como se alguém tivesse passado uma corrente elétrica fraca, mas constante, por dentro da pele. O acostamento foi sumindo na claridade. O caminhão desapareceu dentro da luz. Até a cor da minha mão sumiu. Ficou só um branco forte, tão forte que dava vontade de fechar os olhos. E aí, nada, nada mesmo. Nem medo, nem luz, nem som. Uma espécie de apagão mental, como se eu tivesse sido desligado. Quando voltei a sentir meu corpo, estava sentado na beira do asfalto, encostado num cone laranja. Um cone que não era meu. Nunca vi um igual na minha vida. Era diferente, mais pesado, com umas ranhuras na lateral. Sujo de terra, mas inteiro. E não estava sozinho. Uma mulher, vestindo uma roupa simples, camiseta clara meio encardida e calça suja de terra, estava agachada do meu lado. O rosto dela não era assustador nem estranho. Era comum, de um jeito que incomodava. Como se fosse alguém que você juraria já ter visto em algum lugar, mas não lembrasse onde. Ela falou comigo como se já tivesse conversado antes. Você desmaiou de pé, eu te tirei da pista. A voz dela era suave, mas tinha uma firmeza esquisita. Eu tentei perguntar quem ela era, de onde tinha vindo, se tinha visto aquela luz, se tinha chegado ali de carro, de moto, sei lá. Só que ela ficava me olhando como se soubesse o que eu estava pensando antes de eu falar. E sorriu. Um sorriso pequeno, quase educado demais. Depois apontou para o caminhão. Vai funcionar agora. Virei para olhar. O farol estava aceso, o painel aceso, o motor ligado, ronronando bonitinho, como se nunca tivesse tido problema nenhum, como se nada tivesse acontecido. Quando virei para agradecer, ela não estava mais lá. Sumiu, do jeito mais seco e impossível que existe. Não tinha barulho de passo, de mato mexendo, de pedra sendo empurrada. Nada. Nem marca no chão. Nada. Fiquei parado uns segundos tentando entender se eu estava acordado mesmo. Passei a mão no cone laranja. Era real, pesado, rugoso, sujo de terra úmida, totalmente real. Levantei meio tonto e entrei no caminhão. Quando sentei, alguma coisa gelou dentro de mim. O relógio do painel marcava 5 horas e 12 minutos. Mas eu tinha certeza absoluta, certeza mesmo, de que tinham se passado 5 minutos desde que vi a luz. No máximo. Não tinha como ter passado mais que isso. Meu corpo não estava dolorido como fica depois de horas desacordado. Minha boca não estava seca. Minhas costas não estavam travadas. Nada indicava que eu fiquei apagado por tanto tempo. Ainda assim, o relógio dizia 5 horas e 12. Liguei o caminhão, ajeitei no banco, olhei pela última vez pro acostamento vazio e fui embora. O cone ficou lá no chão. Não tive coragem de trazer comigo. No posto seguinte, já com o coração no lugar errado dentro do peito, sentei na lanchonete e comecei a contar baixinho para as pessoas que eu confiava. 2 caminhoneiros que estavam tomando café me ouviram. Um deles, um cara mais velho, com um sotaque mineiro arrastado, empalideceu. Mas empalideceu de verdade. A xícara quase caiu da mão dele. Ele falou: "Você está descrevendo a mesma mulher que tirou meu primo da pista quando ele capotou aqui perto. Faz uns anos." Eu fiquei parado, olhando para a cara dele. Perguntei: "Ele chegou a agradecer?" O caminhoneiro balançou a cabeça devagar, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não deu tempo. Quando ele virou para pegar o celular, ela tinha sumido. O outro caminhoneiro olhou para a estrada escura lá fora, como se estivesse tentando enxergar alguma coisa muito longe. Uma espécie de lembrança velha que volta só com medo. Ficamos os 3 em silêncio uns segundos. A BR-116 sempre teve fama de estrada difícil, com acidente demais, gente demais indo embora cedo. Mas nunca pensei que pudesse ter algo ajudando.
Alguma coisa que aparece no exato segundo em que alguém precisa. Voltei para o caminhão mais calado do que nunca. O sol já começava a encostar no céu, um amarelo fraquinho espiando por trás das montanhas. O trecho parecia normal. As árvores pareciam normais. A pista parecia normal. Mas eu não estava normal. A sensação era de que eu tinha visto alguma coisa que não devia. Não exatamente perigosa, mas também não exatamente humana. Uma presença que chega sem barulho, sem pedido, sem explicação, que interfere no tempo, que devolve o motor funcionando, que te coloca sentado no asfalto sem você perceber como, e que some completamente. Nos meses seguintes, evitei esse pedacinho da estrada. Inventava a rota, antecipava a parada, fazia o que fosse preciso. Só que não dá para fugir para sempre. Caminhoneiro que trabalha com carga pesada sempre acaba voltando para o mesmo trecho, cedo ou tarde. Da última vez que passei ali, bem devagar, lembrei do cone que me segurou na beira da pista. Lembrei da luz branca descendo silenciosa. Lembrei da mulher com roupa simples, com aquele sorriso pequeno demais para o que estava acontecendo. E pensei comigo, se aquilo não era humano, então por que parecia estar ajudando? E talvez a parte que mais me assombra, porque sempre aparece nesse mesmo pedaço de estrada, como se estivesse esperando. Às vezes acho que a BR-116 guarda mais histórias do que as pessoas são capazes de contar. Histórias que ninguém acredita, mas que alguém precisa ouvir para não duvidar que existe algo maior, estranho e silencioso que circula por aí. Algo que aparece só quando quer, só para quem precisa. E quando eu lembro do horário, 2h40 virando 5h12, sinto que aquela luz não só desligou meu caminhão, desligou o tempo e devolveu quando achou que eu podia voltar. Se essa história mexeu com você, respira fundo e faz um favor para quem conta esses relatos aqui no canal. Deixa o like para fortalecer o trabalho e para que mais gente chegue nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito, vem com a gente. Todo dia tem relato novo, realista, daqueles que ficam rondando a cabeça da gente quando a casa fica silenciosa. Ativa o sininho para não perder nada e comenta aí embaixo. O que você acha que aquela luz queria? Sua opinião pode puxar o fio de outra história. Aqui, todo comentário vira uma nova investigação. Nunca fui de fotografar nada demais. Sempre usei o celular mais para registrar coisa prática, trabalho, algum detalhe que eu precisava lembrar depois. Aquela noite não era diferente. Tinha saído para pedalar depois do expediente, coisa que eu fazia quase todo dia para esfriar a cabeça. O trânsito já tinha baixado, o ar estava mais frio, aquele tipo de noite que parece parada, sem vento, sem barulho direito. O túnel da Avenida dos Andradas sempre fazia parte do trajeto. Não é um lugar bonito, nem acolhedor, mas encurta bastante o caminho. Iluminação amarelada, paredes manchadas de infiltração, o eco dos carros passando que às vezes engana a cabeça. Já passei ali tantas vezes que nem reparava mais em nada. Naquele dia, porém, tinha um carro parado um pouco mais à frente no acostamento estreito. Pisca alerta ligado. Um homem de colete refletivo estava inclinado perto da traseira, olhando o porta-malas. Parecia uma batida leve, nada grave. Reduzi a velocidade por instinto. Quando passei, senti aquele impulso automático de registrar. Nem sei por quê. Talvez costume, talvez mania. Tirei uma foto rápida, meio de lado, mais para mostrar depois para um amigo que sempre reclama daquele trecho. Nem parei a bicicleta. Continuei seguindo sem pensar muito. Cheguei em casa uns 20 minutos depois. Tomei água, sentei no sofá e fui mexer no celular. Abri a galeria para apagar umas fotos antigas e acabei caindo naquela que tinha tirado no túnel. Foi aí que alguma coisa me travou.
A imagem não estava estranha de imediato. O carro estava ali, as luzes refletindo nas paredes úmidas, o túnel exatamente como eu lembrava. Mas tinha algo no fundo da foto, perto da curva, numa parte onde a luz já não alcança direito. Um formato que não combinava com o cenário. Ampliei com 2 dedos. Depois, mais um pouco. Era uma silhueta. Não parecia sombra de poste, nem reflexo de farol. Era uma forma vertical, com proporção humana, parada bem no limite da iluminação. O que mais incomodava não era o corpo em si, mas a sensação de que aquilo estava virado na minha direção. A primeira coisa que pensei foi erro de luz, reflexo do farol no celular, distorsão. Mas quanto mais eu aumentava, mais a forma parecia definida. Cabeça, tronco, algo que lembrava braços caídos. Não dava para ver rosto, mas a posição parecia alguém parado, olhando. O detalhe que me gelou foi lembrar que aquele ponto do túnel não tinha acostamento. Era parede direto, concreto bruto. Não tinha como alguém estar ali sem ficar no meio da pista. Abri a foto original, sem zoom. Nada parecia fora do normal. Só quando aproximava era que aquilo surgia. Tentei editar, mexer em brilho, contraste, inverter cor. A silhueta continuava lá, sempre no mesmo lugar, independente do ajuste. Na hora pensei que estava ficando paranoico. Fechei o celular e fui tomar banho. Só que a imagem ficou martelando. Aquela sensação de ter visto algo que não deveria estar ali. No dia seguinte, mostrei a foto para um colega do trabalho que entende de fotografia. Ele ficou em silêncio por um tempo olhando. Aí disse que podia ser reflexo múltiplo das luzes do túnel, algo comum em câmeras de celular, principalmente em ambientes úmidos. Falou com convicção técnica, daquele jeito que tranquiliza. Mesmo assim, abriu o aplicativo de edição e ampliou mais uma vez. Ficou quieto por alguns segundos a mais do que o normal. Disse que tecnicamente fazia sentido, mas que aquela coisa tinha proporção humana demais para ser só ruído. Falou que talvez fosse alguém caminhando mais à frente e o tempo de exposição captou como uma sombra alongada. Eu lembrei que não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Decidi ir mais a fundo. Mandei a foto para um conhecido que trabalha com análise de imagens, desses que lidam com perícia digital. Ele pediu o arquivo original, sem compressão. Enviei. 2 dias depois ele me ligou. Disse que a imagem não tinha sinais de manipulação. Nenhuma edição, nenhuma sobreposição. Disse também que a figura apresentava densidade diferente do ruído comum de baixa luz. Algo mais sólido, mais definido do que reflexo costuma ser. Perguntei se dava para afirmar o que era. Ele ficou em silêncio alguns segundos antes de responder que não. Perguntei se dava para afirmar o que não era. Ele disse que sim. Não era falha de sensor. Não era reflexo de farol. Não era erro de processamento. A essa altura, eu já estava evitando passar por aquele túnel. Dava a volta, perdia tempo, mas não conseguia mais atravessar aquele trecho sem sentir um aperto estranho no peito. Alguns dias depois, por curiosidade, resolvi procurar notícias antigas sobre aquele lugar. Descobri que anos atrás, um ciclista tinha morrido ali à noite, atropelado por um caminhão que não parou. O corpo foi encontrado encostado exatamente na parede onde a figura aparecia na foto. Não tinha registro de câmera, não tinha testemunha. Só o corpo e a bicicleta destruída. A matéria dizia que o caso nunca foi totalmente esclarecido. Mostrei a informação para o meu colega da fotografia. Ele ficou sério, bem diferente do jeito técnico de antes. Só disse que às vezes a câmera registra o que o olho ignora e que nem sempre isso é bom. Hoje evito olhar aquela imagem. Não apaguei, mas também não abro mais. O que mais me incomoda não é a forma, nem a ideia de algo estranho ali. É o detalhe que só percebi depois, quando olhei com calma, sem pressa. A silhueta não está só parada. Ela está levemente inclinada para frente, como se estivesse se aproximando e olhando direto para a lente.
O plantão tinha acabado mais tarde do que o normal naquele dia. A escola já estava vazia, corredor cheirando a produto de limpeza, luz branca demais para uma hora daquelas. Eu guardei as últimas provas na mochila com aquela sensação de cansaço que não é só físico, é mental mesmo. Cabeça pesada, corpo pedindo cama e aquela vontade de só chegar em casa e ficar em silêncio. Do lado de fora, o ar estava morno, parado. Nem vento tinha. Pedi o carro pelo aplicativo como fazia quase todos os dias. Era rotina. Sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo tipo de horário. Eu já reconhecia o barulho dos carros que passavam, os postes apagados em certos trechos, o jeito que o bairro ficava mais vazio depois das 10. O aplicativo confirmou a corrida rápido. Um sedã preto, nome comum, foto comum, nada que chamasse atenção. Fiquei ali olhando o mapa, vendo o carrinho se aproximar devagar. Quando ele dobrou a esquina, foi automático. Dei 2 passos para frente e estiquei o braço, como sempre fazia. O carro parou exatamente onde o aplicativo indicava. Nada parecia errado. O motorista abaixou um pouco o vidro, olhou para mim e sorriu de um jeito neutro, educado. Nem simpático demais, nem seco. Só normal. Perguntou meu nome. Confirmei. Entrei no banco de trás. O cheiro dentro do carro era diferente. Não ruim, mas estranho. Um cheiro de pano úmido misturado com alguma coisa metálica. Aquilo me incomodou, mas não a ponto de levantar suspeita. Já entrei em carros muito piores. Coloquei a bolsa no colo, fechei a porta e ajeitei o cinto. Foi aí que algo me deu um pequeno aperto no estômago. O painel não mostrava nada. Nenhuma rota, nenhuma tela ligada, nenhum celular preso no painel, como a maioria dos motoristas usa. Só o painel do carro, apagado. Olhei discretamente para o meu telefone. O aplicativo ainda mostrava procurando o motorista. Não pensei de imediato que estava errado. Pensei que fosse erro do aplicativo, atraso de atualização, qualquer coisa boba. A gente sempre tenta explicar antes de desconfiar, mas o carro começou a se mover, devagar. Foi aí que falei, tentando manter a voz normal. Moço, acho que entrei no carro errado. Ele não respondeu de imediato. Continuou dirigindo, mãos firmes no volante, olhar fixo na frente. O quê? Ele disse com a voz baixa, quase tranquila demais. O aplicativo ainda não confirmou a corrida. Completei, mostrando o celular. Ele deu um meio sorriso, daqueles que não chegam nos olhos. Não entrou errado, não. Foi nessa hora que o corpo inteiro gelou. Não foi medo escancarado, foi uma sensação estranha, como se algo dentro de mim tivesse entendido antes da cabeça. Olhei de novo ao redor. Porta travada. Vidros fechados. O carro seguia por uma rua que eu conhecia, mas não era o caminho mais lógico para minha casa. O coração começou a bater diferente, não acelerado, irregular. O senhor pode encostar aqui? Pedi, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu. A rua estava vazia. Nenhum comércio aberto, nenhuma casa com luz acesa. Só o barulho do motor e o som abafado do pneu no asfalto. Foi nesse momento que o medo deixou de ser pensamento e virou coisa física. Um aperto no peito, uma pressão subindo pela garganta, a sensação de que eu precisava sair dali agora. Eu vou descer, falei, já puxando a maçaneta. Ele freou de repente. O corpo foi para frente, o cinto segurou. O carro parou no meio da rua, sem acostamento, sem ninguém por perto. Não pode ir, ele disse ainda sem me olhar. Abri a porta rápido, quase tropeçando ao sair. Minhas pernas tremiam. Assim que pisei no asfalto, ele arrancou com força, cantando pneu, e sumiu na esquina. Fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no ouvido. As mãos tremiam. O celular caiu no chão e eu demorei alguns segundos para conseguir pegar. Quando olhei para a tela, a corrida ainda estava procurando o motorista. O nome que aparecia não era o dele. O carro que eu tinha acabado de sair simplesmente não existia no aplicativo.
Fiquei parada ali, sozinha, tentando juntar as peças. A rua parecia diferente, mais escura, mais longa. Comecei a andar rápido, olhando para trás a cada 2 passos, com a sensação de que aquele carro podia aparecer de novo a qualquer momento. Entrei numa padaria que ainda estava aberta. Pedi um copo d'água e fiquei ali sentada por uns 10 minutos, tentando normalizar a respiração. As mãos ainda tremiam quando finalmente um outro carro aceitou a corrida. Esse segundo motorista chegou, confirmou meu nome, mostrou o celular, tudo certinho. Entrei no carro ainda em silêncio, sem contar nada. Só quando cheguei em casa é que consegui chorar. No dia seguinte, acordei com mensagens no grupo do bairro. Uma mulher tinha sido abordada perto dali, mesma descrição do carro, mesmo horário. Um homem se passando por motorista de aplicativo. Ela conseguiu correr quando percebeu que a porta estava travada. A polícia estava procurando por um sedã preto, placas clonadas. Li aquilo sentada na cama, com o celular tremendo na mão. Cada detalhe encaixava como uma peça que eu não queria montar. Passei o dia inteiro em choque, repetindo na cabeça cada segundo dentro daquele carro. O jeito como ele falou, a forma como não parecia nervoso, a certeza que ele tinha de que eu entraria, de que eu ficaria. Até hoje, quando pego um carro por aplicativo, confiro a placa 3 vezes. Confiro o rosto do motorista. Confirmo o nome em voz alta. E mesmo assim, só relaxo quando a porta destrava e eu consigo sair. Porque naquele dia, por algum motivo que eu nunca vou entender direito, eu consegui sair. E isso, para mim, foi sorte. A água daquele reservatório sempre teve um jeito estranho. Não era suja, nem escura demais, mas tinha um peso. Quem mergulha costuma dizer que certos lugares parecem empurrar o corpo para fora, como se não quisessem visita. Ali era o contrário. Quanto mais fundo se ia, mais dava a sensação de que o fundo estava chamando. O dia estava quente, céu limpo, vento quase nenhum. A lancha ficou ancorada perto da parte mais funda, onde o paredão descia rápido. Eu tinha descido outras vezes naquele ponto, sempre por curiosidade e também por treino. A visibilidade não era perfeita, mas dava para trabalhar. O plano era simples: recuperar uma caixa de ferramentas que tinha escorregado do convés numa manutenção anterior. Coisa rápida: descer, prender o cabo, subir. Coloquei o equipamento, chequei o regulador, confirmei o ar. O instrutor ficou na superfície, observando tudo, como sempre fazia. Nada fora do normal. Nenhum sinal de risco. A água foi engolindo o som conforme eu descia. O mundo ficou reduzido ao barulho da própria respiração e ao balanço lento das partículas suspensas. Aquela sensação de estar entrando em outro lugar, onde o tempo parece andar de outro jeito. O fundo começou a aparecer aos poucos, escuro, irregular, com pedras grandes e algumas fendas que nunca apareciam direito nas sondagens. A caixa estava lá, caída de lado, parcialmente enterrada no lodo. Me aproximei devagar, tentando não levantar muito sedimento. Quando estendi a mão para prender o cabo, senti uma mudança estranha na pressão. Não foi dor, nem tontura. Foi como se algo tivesse passado por mim, empurrando a água de leve. Levantei o olhar instintivamente. Alguns metros à frente, um pouco abaixo, havia alguém. Não era um reflexo. Não era sombra. Era uma silhueta humana, vertical, parada, com os braços soltos ao lado do corpo. A forma era nítida demais para ser pedra, escura demais para ser só jogo de luz. A cabeça parecia levemente inclinada, como se estivesse observando. A primeira reação não foi medo, foi confusão. O cérebro tenta explicar antes de entrar em pânico. Pensei em outro mergulhador, alguém da equipe, talvez alguém que tivesse entrado sem avisar. Levantei a mão e fiz o sinal padrão de "tudo bem?". A figura não respondeu, mas se moveu. Não nadou, não bateu pernas.
Simplesmente avançou um pouco, deslizando na água, como se o corpo não tivesse peso nenhum. O coração começou a bater mais rápido. Dei uma olhada rápida para cima, procurando a silhueta da lancha, o fio de luz. Tudo normal. Voltei o olhar para frente. A figura estava mais perto. Não dava para ver máscara, cilindro, mangueira. Nada que indicasse equipamento. Também não havia bolhas. Nenhuma. O corpo se movia limpo, silencioso demais. Senti a garganta fechar dentro do regulador. Tentei pensar racionalmente. Reflexo? Ilusão? Algum efeito da luz entrando pela superfície? Mas aquilo tinha forma demais. Tinha presença. Levantei a mão de novo, agora num gesto de volta. A figura inclinou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse avaliando. Foi aí que a sensação mudou. Não era medo comum, era a sensação de estar sendo observado por algo que não precisava de ar. Instintivamente, empurrei o corpo para trás e comecei a subir. Não foi uma subida descontrolada, mas rápida demais para o meu gosto. O coração batia forte, o ar parecia acabar rápido demais. Ainda assim, tive coragem de olhar mais uma vez para baixo. A silhueta estava mais distante agora, parada exatamente onde eu tinha estado segundos antes. Não seguiu, não perseguiu, só ficou. Quando rompi a superfície, puxei o regulador com força e puxei ar como se estivesse saindo de um mergulho muito mais fundo do que realmente estava. O instrutor veio na hora, perguntando o que tinha acontecido. Eu tentei explicar, mas as palavras não saíam direito. A única coisa que consegui dizer foi que tinha alguém lá embaixo. Ele olhou para a água, depois para mim, e fez aquela expressão de quem já sabe a resposta. Disse que não tinha mais ninguém mergulhando, nem naquela área, nem em lugar nenhum da represa naquele dia. Insisti, falei do corpo, da posição, do jeito que se movia. Ele ficou sério. Mandou eu sentar, beber água, respirar. Disse que aquela parte da represa tinha formações estranhas, correntes que enganavam o olho e que a cabeça podia pregar peças quando o corpo entrava em estresse. Mas eu sabia o que tinha visto. Mais tarde, já em terra, resolvemos conferir a gravação da câmera. Eu mesmo conectei o cartão. O vídeo começou normal. A descida, a água ficando mais escura, o fundo se aproximando, a caixa aparecendo no canto do quadro. E então, por menos de um segundo, algo cruzou a imagem. Não foi um borrão, não foi reflexo. Era uma forma definida, humana, sem equipamento, passando de lado no fundo da cena. Não havia bolhas, não havia movimento de nado, só um deslocamento lento, como se aquilo simplesmente atravessasse a água. O instrutor ficou em silêncio. Depois, avançou o vídeo quadro a quadro. Em um deles, a silhueta estava completamente visível. Cabeça, tronco, braços. O corpo parecia rígido demais. E o mais estranho, não projetava sombra alguma no fundo. A gravação terminou ali. O resto do mergulho não aparecia. O arquivo estava corrompido a partir daquele ponto. Mais tarde, já em terra, alguém comentou que naquela área da represa havia antigas cavernas submersas, formadas antes do enchimento. Disseram que alguns mergulhadores tinham desaparecido ali décadas atrás, antes de proibirem exploração mais profunda. Histórias antigas, mal documentadas, do tipo que ninguém gosta de repetir. Um técnico comentou, quase como quem tenta se convencer, que fenômenos de refração podiam criar ilusões humanas. Chamou de ecovisual. Disse que a mente completa formas quando o ambiente engana os sentidos. Disse que não era nada, mas aquilo não explicou uma coisa. Naquele instante, debaixo d'água, o que eu vi não estava parado esperando ser interpretado. Aquilo se moveu primeiro. E até hoje, quando fecho os olhos, consigo lembrar com clareza demais da sensação de estar sendo observado de um lugar onde, teoricamente, ninguém poderia estar. Nunca fui de inventar coisa.
Quem me conhece sabe que sou homem de pouca fala, mais de ouvir do que de contar vantagem. Passei a vida inteira pescando naquele mesmo lago, o mesmo pedaço de água que meu pai já conhecia quando ainda vinha de carroça. Ali eu criei meus filhos, ali fiz amizade, ali enterrei cachorro, botei rede, passei noite inteira só com o barulho do mato respirando ao redor. Água para mim sempre foi coisa viva, mas nunca traiçoeira. Até aquela noite, era um calor diferente. Não era aquele calor comum do verão, pesado, abafado. Era um calor parado, grosso, que grudava na pele. O ar parecia parado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Eu tinha saído de casa, já meio contrariado, mas a cabeça pede à beira d'água quando o resto do corpo não encontra sossego. Levei minha lanterna, o facão velho, a vara de sempre. Nada diferente. Cheguei no lago ainda com um restinho de luz no céu. O espelho d'água estava liso demais. Nem mosquito arriscava passar. O silêncio ali não era normal. Nem grilo, nem rã, nem aquele barulhinho miúdo que sempre tem. Só o som da minha bota na terra e o rangido da madeira da canoa quando empurrei para dentro. Entrei devagar. A água estava fria. Fria de um jeito estranho para o calor que fazia. Molhei a mão por instinto e cheguei a arrepiar o braço inteiro. Fiquei ali, parado, olhando o reflexo torto do céu, esperando o corpo acostumar. Foi quando senti aquilo. Uma vibração, não um barulho. Uma vibração mesmo, como se alguém tivesse batido no fundo do lago com um martelo enorme, lá embaixo, bem distante. A canoa deu um tremor seco. Pequeno, mas real. Fiquei atento, segurando o remo com força. Pensei em peixe grande, talvez alguma pedra cedendo. Continuei. Larguei a linha, ajeitei o banco, respirei fundo. O cheiro da água mudou. Tinha algo metálico no ar, um gosto amargo que grudou na língua. Foi aí que ouvi. Não veio de fora, não veio do mato, não veio do vento, veio de baixo. Uma voz grossa, firme, que não parecia ecoar. Ela simplesmente apareceu dentro do ouvido, como se alguém estivesse falando por baixo da água direto para minha cabeça. Não pisa aqui. O corpo inteiro travou. Não foi medo imediato, foi confusão. A mente tenta explicar antes de aceitar. Pensei que fosse cansaço, pressão, sei lá. Olhei em volta, procurei alguém, qualquer sinal. Nada. Só o lago parado, escuro demais para aquela hora. Aí a água começou a se mexer. Não era onda. Era como se algo estivesse respirando ali embaixo. Um inchar lento, profundo. A superfície estufava e afundava, de novo e de novo, bem embaixo da canoa. Meu pé tocou de leve na borda e eu senti o frio subir pelo osso, não pela pele. Um frio que entrava direto por dentro. A voz voltou, mais clara, mais próxima. Não pisa aqui. Não era grito, não era ameaça, era aviso. O coração começou a bater descompassado. Tentei remar para trás, mas o braço não respondia direito. A canoa parecia colada naquele ponto. A água começou a borbulhar, não como fervura, mas como se algo grande estivesse se mexendo devagar lá embaixo, procurando espaço. Aí senti o cheiro. Um cheiro de terra aberta, de coisa antiga, úmida, como cemitério depois da chuva. Não pensei mais. Joguei o corpo para frente, empurrei a canoa com tudo que tinha. Ela deslizou de repente, como se algo tivesse soltado. O impacto me jogou quase para fora, mas consegui me segurar. Rezei como nunca tinha rezado na vida, sem palavra bonita, só pedido desesperado. Quando cheguei na margem, minhas pernas não obedeciam. Caí de joelhos na lama, ofegando, olhando para aquele lago como se ele pudesse me puxar de volta a qualquer segundo. Fiquei ali um tempo que não sei medir. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Era um silêncio que observava. Voltei para casa antes do amanhecer, com a roupa molhada e o corpo tremendo. Não dormi. Fiquei sentado na varanda até o dia clarear, esperando o mundo voltar ao normal. Só que o dia seguinte trouxe coisa pior.
O rádio da cozinha estava ligado, daqueles de pilha, velho. O locutor falava de uma movimentação estranha durante a madrugada. Um afundamento de terra do outro lado do lago. Um pedaço grande do barranco tinha cedido, levando junto 2 pessoas que pescavam ali desde a noite anterior. Dizia que ninguém tinha ouvido grito, ninguém viu nada. Só encontraram as coisas na beira, caixa térmica, vara, sandália. A polícia falava em deslizamento natural. Eu desliguei o rádio com a mão tremendo. O lugar que tinha cedido ficava exatamente onde a voz parecia ter vindo. Passei o dia inteiro calado, não contei para ninguém. Quem ia acreditar que a água falou comigo, que me avisou, que me salvou? À noite, quando o vento voltou a soprar do mesmo jeito, eu fiquei sentado na varanda olhando para o escuro, esperando ouvir de novo. Não ouvi. Nunca mais ouvi. Mas até hoje, quando passo perto daquele lago, sinto a mesma coisa no peito. Como se algo lá embaixo ainda estivesse vivo. Não um bicho, não um espírito. Algo mais antigo. Algo que sabe quando alguém pisa onde não devia. E às vezes, quando o vento muda e a água fica lisa demais, eu escuto bem baixo, quase como lembrança. Não pisa aqui.